Graça e paz, boa noite. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Juarez, da Igreja Batista da Restauração, Visão Diária, ali no bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, o nosso canal chama-se Na Mira da Palavra. Procure lá minha foto e se inscreva e me ajude a passar esta mensagem adiante. E Deus também vai estar abençoando a semente que você está semeando. Amém? Amém. Vamos para Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dele é caminho de morte. São caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece bom, mas que ao final dele são caminhos de morte. Veja bem o que a palavra do Senhor nos diz. Que há caminhos que para o homem parecem ser bom, é maravilhoso. A princípio, eu sempre digo que a princípio tudo parece ser bom, né? Tudo no início são flores, tem até uma palavra assim, provérbio. Tudo no início são flores, principalmente para as pessoas que não vigiam, que não pensam no futuro, que tomam decisões sem ao menos pensar um pouco se de fato, de verdade, essas decisões iriam ou não lhe favorecer. Eu creio que todos nós estamos sabendo de uma notícia de um submarino que sumiu domingo passado, dia 18, domingo passado, dia 18 agora de junho de 2023, e que veio aparecer quarta-feira, dia 22, porém somente os destroços. Um grupo de 5 pessoas importantes, grandes empresários, fizeram uma viagem nesse Titã, nesse submarino, para ver os restos mortais do navio Titanic. E ali, uma viagem onde eles fizeram de 4 quilômetros abaixo do nível do mar, 4.000 metros de profundidade. Eles embarcaram um grupo de 5 homens para ver os destroços do Titanic. E a grande verdade é que a pressão das águas, do grande volume, imagina 4 quilômetros de água sobre aquela embarcação, aquele submarino, terminou implodindo. Foi uma viagem sem volta. E o tema desta mensagem de hoje é uma viagem sem volta e os limites da curiosidade. Até que ponto vai valer a pena os limites da curiosidade? Eles desapareceram porque a curiosidade no ser humano era grandiosa demais. Está ali a foto de um submarino de 9.000 toneladas que desapareceu no fundo do mar. Ele, na realidade, ele não explodiu, ele implodiu devido à pressão ser tão grande no seu casco. Apesar de ter sido um material muito bem resistente, titânio, carbono, a empresa Boeing, a própria NASA, outras empresas foram que ajudaram a construir, mas foi uma viagem sem volta. E hoje nós queremos falar sobre esta curiosidade. Queremos falar sobre esta curiosidade. A curiosidade, ela pode ser muito mal, ela pode ser boa, mas ela pode ser muito mal. Observe na Bíblia que foi a curiosidade de Eva, foi a curiosidade de Eva lá no princípio do criacionismo, lá no Éden, que ocasionou toda a desgraça na raça humana.
Deus havia dito para ela: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer à vontade. Eu imagino centenas de delícias, de frutas que nós nunca jamais nem vimos. Mas ela despertou a curiosidade de comer exatamente aquela fruta que Deus havia dito: dela não comerás. E assim essa característica, ela vem sobre a vida de praticamente todos os seres humanos. O homem não se contenta. O homem, o ser humano, ele não se contenta. E aí deu origem o quê? O primeiro pecado, chamado pecado original, ou pecado capital, esse é o primeiro. Veio a desobediência e muitas outras maldições passaram a existir devido a uma curiosidade. Diz a Bíblia que a mulher passou a ter filho com dores, com muitas dores. Diz a Bíblia que o homem iria comer a partir daí do suor do seu rosto, enquanto antes ele vivia dentro do supermercado, não tudo quando era coisa boa. Daí também diz a Bíblia que a própria terra sentiu o impacto dessa desobediência e passou a produzir árvores com espinhos, árvores que queimam como urtigas e tantas outras coisas, devido a uma curiosidade. E não somente isso, a Bíblia diz então que a morte passou a existir. Por que todos os homens têm medo da morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Eu nunca vi ninguém apaixonado pela morte. Eu vejo pessoas apaixonadas pela vida. Quantos são apaixonados pela vida aqui? Levanta a mão, diga um amém. Mas a morte passou a existir. A morte passou a ser pertinente no coração do homem. Diz a Bíblia que todos pecaram e por isso todos devem morrer. Veio uma maldição de morte que dela ninguém sai, dela ninguém é capaz de mudar esse quadro que foi pronunciado, que foi feito ali, que foi feito por Deus. Ninguém sabe. Você pode viver 100 anos, 120 anos, mas a verdade é que um dia você vai morrer. E veio também a morte espiritual, a morte distante de Deus, que é com certeza a pior delas. Veio a morte espiritual, a morte distante de Deus. Veio também a separação do homem de Deus. Veio também o castigo deles serem expulsos do jardim do Éden. Deus os expulsou de uma forma tão tremenda que botou anjos para guardar o caminho da árvore e para guardar a entrada do Éden. Aqui ninguém entra mais. E além do mais, veio a condenação. Veio a condenação eterna ao inferno, literalmente. E disso a Bíblia está cheia de versículos e palavras, e tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, palavra vindo desde os patriarcas e vindo até os apóstolos, da boca do próprio Cristo, falando sobre um lugar de tormento pela desobediência do homem. Por causa de quê? De uma curiosidade. Então me pergunta até que ponto a nossa curiosidade não vai nos prejudicar? Até que ponto vemos o homem um eterno insatisfeito, querendo provar das coisas proibidas? Hoje se fala muito de viagens para outros planetas. Há pouco tempo um grupo de empresários deu uma viajada que é acima da ionosfera, com um grupo de pessoas, foi uma viagem até bem sucedida. Tem empresas espaciais para isso. Mas o homem não se contenta. Para quem não sabe, tem um grupo se preparando para morar em Marte. A primeira parte do foguete espacial fica pronta este ano, em 2023. E já tem um grupo de pessoas já seletas, que deram o seu nome e pagaram milhões para ir para Marte. É uma viagem sem volta.
que é uma viagem sem volta. E acredite, eu vi um vídeo logo no início dessas histórias, onde os pais conversavam com uma filha, e a filha chorando e dizendo: eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Até que ponto nós vamos agir assim na nossa vida? Andar por caminhos desconhecidos, pisar em terrenos que não são próprios, andar por lugares como se fosse desafiando a própria natureza e o próprio Deus. Já não basta o homem ter ido à lua, agora o homem vai para a profundeza do oceano para ver um navio que foi destruído por Deus em 1912. Foi quando o Titanic foi afundado, 1912, ou seja, já vai mais de 100 anos. Será que futucar o passado é interessante para alguém? Que graça tem eu estar dentro de um submarino, ver um pequeníssimo ângulo, ver destroços de um navio coberto de lodos? Que graça tem isso? A não ser querer desafiar as leis da gravidade. Um especialista disse que é muito melhor você estar a 4.000 metros de altura do que estar a 4.000 metros de profundidade. A implosão foi tão grande que pedaços foram estraçalhados, os corpos não foram vistos por causa das correntes de água debaixo dos mares, e a gente sabe muito bem dos peixes vorazes que estão ali para devorar centenas de pessoas, se fosse o caso. 5 pessoas desaparecem pela curiosidade. 5. A viagem para Marte será uma viagem de 45 dias. No início era uma viagem de 9 meses. As novas tecnologias, o novo foguete espacial que eles estão gastando bilhões, dizem que em 45 dias as pessoas já estão lá, mas não tem volta. Não tem volta. Assim a sociedade, irmãos, caminha com seu desejo tóxico de provar por coisas que Deus já colocou limites para que não fosse feito. E corremos muitas vezes sem avaliação de prejuízos. E a Bíblia fala de prudência o tempo todo, diz até que ninguém vai para uma guerra a não ser saber se com 100 homens vai vencer ou não. A Bíblia diz que ninguém começa a construir uma casa sem antes saber se vai dar certo aquela construção ou não, para que depois as pessoas não venham a dizer: está aí, ó, começou a obra e não terminou. Está tudo escrito na palavra de Deus, esses conselhos. Começou aí e não terminou. Porque, irmãos, a humanidade ela está cega. As pessoas estão correndo, sabe, para tudo quanto é novo, sem a mínima curiosidade de saber o que está por trás disso. É ou não é verdade? As festas estão aí com cada tema horroroso. Festa da prostituição, festa de não sei o que, festa de não sei o que lá. As pessoas não sabem a maldição que está ali por trás. Eu quero ler aqui também no livro de Mateus. Se você não quiser ler, não precisa. Mas aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que o Senhor Jesus diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. A Bíblia está falando aqui sobre o caminho largo, a porta larga.
onde as pessoas estão se deleitando em entrar por ela sem ao menos perceber onde estão. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Eu vejo a humanidade se afundando no mar do pecado. Como esse submarino que desceu 4.000 metros, a humanidade também está assim afundando. E hoje nós queremos dizer para você que ou você está subindo ou você está afundando. Onde você está? Ou você está subindo ou você está afundando. A humanidade sem Deus, ela está literalmente afundando no mar de lama, no lamaçal do pecado. Vemos aí a grande faixa etária jovem. Meu Deus, que loucura! E os pais parecem aplaudirem sem ao menos discernimento. Milhões e milhões neste momento também estão lá no fundo do mar. Milhões e milhões estão lá no fundo do mar, morrendo, se acabando, sem ter mais nenhuma coisa a ser feita, a não ser esperar a própria morte, o pavor e o desespero da morte. Porque Jonas, quando esteve no ventre de um peixe, ele disse que ele estava como se fosse no inferno, no coração dos mares, no seio dos mares. Ele diz que ele está porque a desobediência é que leva as pessoas a se afundarem. Nós vemos uma humanidade que se afunda. Milhões e milhões descem cada dia a níveis mais profundos. A níveis mais profundos. Quanto mais eu estou distante de Deus, mais eu vou descendo. Eu vou descendo. Eu vou descendo e eu vou descendo. E cuidado, porque a nossa mente, ela é muito enganosa. Talvez você esteja descendo e sua mente esteja lhe dizendo: você está bem. Faça tudo que te faz feliz e você está bem. Faça tudo que te faz feliz e você está bem. Assinado embaixo, Satanás. Deus, ele não é largo, ele não é espaçoso. Acabamos de ler aqui em Mateus 7, dizendo que é espaçoso o caminho do mundo que leva à perdição, mas a porta do céu ela é estreita. Aleluia. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. O reino de Deus é tomado à força, a Bíblia diz. E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Olha só, faça da sua vida espiritual o seu bem mais precioso. Você precisa buscar a Deus. O segredo da alegria, da felicidade hoje e no porvir é ter Deus na vida. Então nós precisamos buscá-lo cada dia que se passa. Bendito seja o nome do Senhor. Uma humanidade se afunda cada dia mais. E eu ainda me acelero a dizer para você: descem numa velocidade indescritível. Eu já vi isso. Uma humanidade que cai na imoralidade, que corre atrás de droga, que corre atrás de violência, ninguém se contenta. Cada dia quer mais e mais e mais. E a Bíblia diz que assim é o abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. E a Bíblia também nos diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, Deus minúsculo, falando do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. É uma humanidade cega, não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Vamos nessa, vamos todo mundo, vamos, oba, vamos todo mundo. Misericórdia, meu Deus. Que Deus nos guie e guie nossos filhos, para não seguir a multidão que caminha passos largos para o inferno. Que Deus guie a nossa família, que o Espírito Santo esteja presente em
nossa casa, que o Espírito de Deus esteja presente no meio da nossa família, para que nossos filhos nos ouçam, aleluia, porque o diabo é tão podre e sujo, que ainda disse que a voz do povo é a voz de Deus. Misericórdia, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, nós estávamos perdidos, pois foi o povo que ficou mandando crucificar Jesus Cristo e mandando soltar Barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Queridos e queridos irmãos, todas as vezes que eu decido ir na contramão do que é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou escorregando. Todas as vezes Deus traçou caminhos e metas para a minha vida, Deus traçou palavra que dirige a minha vida. A Bíblia é cheia, é o nosso livro de regra, de fé e de prática, mas eu decido ir pela minha própria vontade, ir atrás dos meus pensamentos, e todas as vezes que eu vou nessa corrida, eu estou escorregando e caindo e descendo a cada dia. E eu vou lá para o fundo do poço. Aqui é o fundo do mar. A humanidade, ela está no corredor da morte. Por isso a Bíblia nos diz em Provérbios: olha, corre e livra aqueles que estão destinados à morte, que estão indo para o matadouro. Corre, faça alguma coisa. O que nós podemos fazer? Ninguém pode botar o pé na sua frente, você tropeçar e cair. Nós podemos avisar, nós podemos pregar, nós podemos te dizer nesta noite: verifica os teus caminhos, porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao fim são caminhos de morte. E quando se trata de caminhos de morte, pode ter certeza que tem aí conteúdo demais para prejudicar você. Visto que o mal nos rodeia, visto que o mal está sempre às espreitas para se satisfazer de ver você sofrendo. O inimigo, ele tem prazer de ver você chorando, ele tem prazer de ver você na sarjeta, ele tem prazer de ver você murmurando, ele tem prazer de ver você dizendo: nunca deu certo, essa minha vida é uma desgraça, a coisa está pior, o bicho está pegando, seja lá o que for. Mas Deus nesta noite está dizendo para você: eu tenho uma viagem especial que eu vou fazer. E essa viagem, aleluia, é a viagem daqueles que vão, não numa nave, não no Titã que afundou, aleluia, mas levado pelos anjos para o seio de Abraão, para morarem no paraíso, a cidade de Deus, a nova Jerusalém que vai descer do céu. É o que Deus preparou para você. E em João 14, Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus não quer você em viagens sem volta, em viagens perigosas. Deus te chama nesta noite para você subir com Ele nas nuvens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma outra coisa que precisamos pensar é que nós precisamos decidir o nosso destino. Somos nós que decidimos o nosso destino. Eu vou deixar isso para depois. Eu estou muito novo. Isso não existe. E aí você começa a colocar uma série de coisas para que você mesmo esteja sumindo, desaparecendo, morrendo espiritualmente. Eu quero aqui fazer você pensar: se só tem dois destinos, céu e inferno, para onde você está indo? Essa viagem também se refere à sua viagem espiritual. Para onde você está indo? Não pensa que isso é conto de fada, não. Para onde você está indo? A minha filha de apenas 4 anos fez este desenho aqui e chegou para mim e disse: papai, a terra vai encher de água.
E tem muita gente morrendo. E desenhou um montão de criancinhas se afundando, casas submersas. A minha filha só tem 4 anos de idade. Deus tem falado de várias formas. Deus tem falado de várias formas e você precisa decidir com esse corpo que você tem. Decida o seu destino hoje. Decida o seu destino hoje. O amanhã é decidido agora. Eu não posso ir empurrando minha vida com a barriga. Quem veio quinta-feira aqui no culto, eu falei com minúcias e detalhes no dia que a morte se aproximou de mim. Contei tudinho aqui. Do nada, a morte se aproximou de mim. Minhas forças foram embora. Eu fui apagando de uma hora para outra. Ninguém vai mandar mensagem pelas redes sociais para você. É você que precisa despertar desse sono e decidir para onde você quer ir. Até quando você vai viver na curiosidade, seguindo a maioria, e seguindo as redes sociais, e não sei o que, no mundo irreal que não existe? Quando Deus quer ter um relacionamento pessoal com você, e diz aí para você, meu filho, se o tempo que tu passa no Face, no Instagram e no WhatsApp, tu estivesse na minha presença, tu já seria muito mais feliz, muito mais abençoado, já seria uma pessoa forte e corajosa e estaria ganhando milhões para mim. Mas amanhã, logo cedo, a gente esquece de tudo e enfia a cara no WhatsApp. Misericórdia. É assim. Eu quero saber aonde você quer passar a sua eternidade. Eu quero saber onde você quer passar a sua eternidade. Eu vou falar de 2 grupos de pessoas que Jesus nos chamou de loucos. 2. Ele pode, viu? Nós não podemos chamar ninguém de louco não, mas Jesus pode. As 5 virgens de Mateus 25, das 10, 5 imprudentes. Não tinha presença de Deus, lamparina apagada, não tinha azeite, não tinha relacionamento, não tinha vida com Deus, não se prepararam, não buscaram precocemente, não se avaliaram, não fizeram nada. Só 5 delas subiram. E as outras chegaram de forma retardada. E chegaram, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ele disse: quem são vocês? Eu não vos conheço. E ele disse que elas eram loucas, 5 virgens loucas. Loucas. Por quê? Porque a verdade iminente do Evangelho é: Jesus Cristo voltará a essa terra. E todo olho verá, toda língua vai glorificar o seu santo nome, e todo joelho vai se dobrar diante dele. Outra pessoa que Jesus disse louco. Jesus conheceu um homem em que este homem disse: eu estou muito bem, maravilhoso, estou arrebentando, estou top, estou absoluto, tenho muitos bens, não tenho falta de nada. Além disso, construí vários galpões e enchi de coisas boas, não tenho falta de nada. E olhou para si mesmo e disse: ó minha alma, come, bebe, folga, faça o que você quiser, sou ricão, eu não tenho falta de nada. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Jesus considera uma loucura aqueles que não se preparam para enfrentar o que é espiritual, o que de fato é verdadeiro, o que de fato é funcional, para se prepararem para encontrar a Deus, para encontrar o seu Filho, para encontrar de verdade o Senhor. A Bíblia diz que esse homem era um louco, porque ele não tinha nada de Deus, não tinha nada a se preparar.
E hoje eu pergunto para você: aonde é que você quer passar a eternidade? Onde você quer passar a eternidade? Decida hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Passe essa mensagem adiante e abençoe a vida de outras pessoas, em nome